Paz do Senhor a todos, né? Estamos aqui novamente para estar fazendo mais um vídeo, um pequeno vídeo. E hoje Deus me direcionou para falar, né, a respeito de uma parte do meu testemunho, mas para orientar pessoas, principalmente as irmãs, porque eu tenho visto, recebido pedido de oração, a maior parte é direcionada ao casamento, ao lar, lares totalmente arrebentados, destruídos. E aí Deus me direcionou a falar sobre isso. Eu não ia fazer hoje, né, um vídeo assim, porque tá muito ruim para mim o reflexo, porque eu fiz cirurgia dessa vista, e aí eu não posso, né, teria que ficar de óculos escuros aqui, mas eu não acho muito bom ficar de óculos escuros, mas o reflexo me judia, então eu não estava querendo fazer, mas já que estou aqui, e também minha boca, né, tá vermelha, assim, tem gente que pergunta, eu estou passando óleo ungido, passando alguma coisa, se eu uso batom, não é batom não, já, quanto mais eu esfrego, mais vermelho fica. Mas aí tudo bem, irmãos, nós vamos entrar nesse assunto de hoje, né, que é casamento. A gente vê muito hoje, muitos lares desfeitos, aí eu fico assim, tem hora que eu fico meditando, tem uns que chegam até mim, tem uns que eu falo com o esposo, tem uns que eu falo com as esposas, e coisas, né, acontecendo. Mas, irmãos, olha, eu casei com 20 anos, e meu casamento no começo foi até normal, assim. E eu casei, minha sogra veio morar junto. Aliás, ela que cuidava do meu esposo, ele fez uma casinha, mas ela já estava morando com ele. Não achei... Eu via como minha mãe tratava minha avó, parte de pai, né, que era a sogra dela. E eu tive como que eu posso, um exemplo a ser seguido. Minha mãe chamava minha avó até de mãe, dava benção, beijava a mão. Então eu ficava observando, não sei minhas irmãs, mas minhas irmãs nenhuma chamam, porque eu chamava minha sogra de tia. Minhas irmãs nenhuma chamam de tia, chamam de dona fulana, né? Mas eu sempre chamei minha sogra de tia, porque eu achava bonito o jeito que minha mãe tratava minha avó. E eu adotei o exemplo dela. Mas aí, irmãos, eu casei, vim morar, e ainda veio morar um filho de uma cunhada que tinha debandado, sumido, tinha um menininho pequeno de 5 anos. Aí eu assumi tudo, assumi esposo, assumi a casa, assumi a sogra, assumi um sobrinho. Sobrinho eu fui, não tinha nem registro, eu registrei, cuidava de problema de escola, problema de médico, tudo eu. Não registrei no meu nome não, registrei no nome da mãe dele, mas assim, né, ficou tudo certo. Aí pus na escola, fui cuidando dele, cuidei, ela foi aparecer, ele já era rapazinho. Só que eu passei um período, quando eu estava com 27, ia fazer 27, meu filho nasceu. Aí meu filho, ele era, assim, daí tinha minha sogra, meu marido, meu filho e o filho da cunhada, tudo junto, morando na mesma casa. E eu assumi. Até minha mãe, meu pai falava para minha mãe, a Creuza, como é que a Creuza, né, ela enfrentou tudo, encarou, né, assim, sem ter reclamação, porque nunca na minha vida reclamei disso. E eu era uma pessoa assim, eu não era de sair para casa das vizinhas reclamando do esposo, eu não era de reclamar para minha mãe, eu não era de reclamar nada, mas até então, até uns 28 anos mais ou menos, estava tudo bem. Mas aí começou as coisas, né? As artimanhas do maligno dentro de casa, eu não sabia como funcionava. Mas aí, porque hoje eu não vou contar meu testemunho, vou contar só aqui para as irmãs ver como que funciona assim as coisas. E eu fiquei meio apreensiva, porque daí eu não estava acostumada com o que estava acontecendo. Ele começou a beber, chegar meio embriagado, meio do serviço, meio assim. E aquilo foi uma tristeza para mim, mas daí eu estava sabendo de uma igreja evangélica. Aí eu fui até lá, chegando lá na palavra, a palavra. Olha para vocês verem, eu vejo agora muitas meninas da idade que eu tinha nessa época,
de 27, 28 anos, fala, eu tenho a vida inteira pela frente, vou perder minha vida com um cara que me enche o saco, com um cara que bebe, com um cara que fica só jogando, sai para jogar bola e não sei o quê. Eu fico assim observando, eu falo, mas eu não entendo. Aí se a gente fala, deixa o seu marido ter a vida dele, assim, né, sair, distrair, só trabalho. Aí ela, não, mas eu não posso. Aí faz assim, tá em casa, o marido sai, se ajeita, sai também. Ou o marido chega antes até, ela não chegou ainda. Aí tem vezes que o marido chega, não tem nada feito. E a função de cuidar do lar, Deus deu, foi para a mulher. Eu não tinha essa instrução, mas eu vi o exemplo da minha mãe, como eu disse. Né? Falei da sogra dela, mas eu vi o exemplo da minha mãe, o cuidado que ela tinha com a casa, com nós, né? Com os filhos. Meu pai era meio cascão, mais assim, mas aí minha mãe ia levando, né? De vez em quando discutiam, mas eles iam levando. Então tinha um lar, eu tinha um lar. Eu tinha minha família, eu tinha família, mas até então eu via dessa maneira só. Quando eu fui, aí eu vi que meu marido estava bebendo e tal, como eu não falava com ninguém, eu peguei e chamei a sogra, vamos na igreja, e só falei para minha mãe, e falei para ele que eu ia, peguei minha mãe e fomos. Chegando lá, a palavra foi falando, né, uma palavra que veio confrontando comigo, veio me dando força. Eu falei, puxa vida, então tem alguém, porque a palavra falou que vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, estou no meu jugo sobre você. E eu daquele dia, o primeiro dia que eu fui, eu falei, eu vou tomar um jugo, então vou dar o meu para ele, vou trocar o fardo, vou dar o meu fardo para ele, vou ficar com o dele. Dele é mais leve e suave, o meu é pesado, eu não estou aguentando, então ele leva. E fazia pouco tempo que meu marido estava começando a beber, jogar bola, saía de domingo, ia jogar bola, saía limpinho, chegava tudo sujo, porque sentava no chão, e chegava com cerveja e cachaça, e foi virando aquela coisa. E eu falei para a sogra, não era isso que eu esperava. Não era isso que eu queria da minha vida, né? Isso aí vai longe desse jeito. Eu não gostei dele ficar indo jogar bola. Depois disso, né, começou a jogar baralho. Ele tinha, nessa época, se eu tinha 20, eu ia fazer 28, ele tinha uns 33 por aí. Aí, meu filho ainda pequeno, fui na igreja, aí na igreja eu vim embora. Aí, a hora que ele fez o apelo, eu falei, ninguém me explicou, porque foi a primeira vez que eu fui, não conhecia ninguém. Aí eu falei assim, se eu troquei meu fardo com o dele, a hora que o homem estava pregando, eu assumi, né, aquela palavra, e falei, aí a hora que ele falou, quem quer aceitar Jesus para Jesus levar o teu fardo? Eu erguei a mão, aceitei Jesus, aceitei, foi maravilhoso, porque minha mãe de um lado e minha sogra do outro. Quando eu vi, as duas estavam do meu lado, aceitamos no mesmo dia. Aí viemos embora. A hora que chegou aqui em casa, eu falei para a sogra, eu acho que aceitar Jesus é ser crente. E se eu aceitei Jesus, foi para valer. A senhora vai me seguir, a senhora que sabe. Mas eu não sei como que é ser crente, porque eu não tive instrução nenhuma, mas eu vou ser uma crente. Aí eu era uma pessoa que usava shortinho bem curtinho. Um lenço era uma blusa para mim, que eu amarrava o lenço aqui e amarrava assim, pronto, já estava vestido. E o short bem curtinho, e não saía na rua desse jeito, mas eu saía ali fora para varrer a calçada, para varrer o quintal, as pessoas, quer dizer, eu ficava publicamente vestido uns trajes indecentes desses. Mas aí eu falei, a partir de hoje eu não faço isso mais não. Peguei todo, naquele tempo tinha aquelas calçonas boca de sino, cortei todas. E eu mesmo fiz, eu tinha uma máquina, né, doméstica, daquelas bem antigonas, eu peguei e fiz as saias, fiz umas 10, 12 saias. Cortei, joguei tudo fora, a parte de cima das calças, aproveitei a perna, peguei as minhas maquiagens, porque eu não saía se não tivesse feito unha, se não tivesse maquiada. Eu tinha que estar bem maquiado, o cabelo arrumado, sempre, ninguém me via em casa, sentado de bóbias no cabelo, porque eu cuidava, né, assim, desse negócio, assim, eu não podia sair se eu não tivesse arrumado assim. Aí, joguei tudo fora. Peguei maquiagem, peguei tudo, só deixei desodorante, perfume, e aí eu comecei. Aí só que eu fiquei, do dia que eu aceitei Jesus, eu me tornei uma crente. E o que eu ouvi? Aí eu comecei a ouvir no rádio, os pregadores, né? Ouvi hino, fui ouvindo, falava para ele que agora eu era crente, fui ficando assim, me aperfeiçoando assim. Só que eu ouvi um pastor falar no rádio, eu fiquei uns 3, 4 meses sem ir na porta da igreja depois que eu aceitei. Só que a partir do momento que eu aceitei, eu me tornei uma crente, uma cristã.
eu comecei a ler Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia de uma amiga minha aqui, num bazar que mora aqui, me deu uma Bíblia e eu folheava aquela Bíblia folha por folha. Quem pega a minha Bíblia fala que eu li ela toda. Eu não digo que eu li, jamais vou dizer isso, que eu não consegui ler, não. Mas como tem folha, tem anotações em todas as folhas, assim, né, salteado, eu li sim. Aí, e na Bíblia eu aprendi que a gente se torna um só. Deus falou que o homem deixará seu pai e mãe e unirá a sua mulher e serão uma só carne. Esse versículo falou muito forte no meu coração. Deixará a família, deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Aí eu falei, poxa vida, então se a gente é uma carne só, tudo que eu fizer para ele, eu estou fazendo para mim mesmo. E tudo que ele fizer para ele está fazendo para mim mesmo, mas ele não conhece, eu conheço. Então eu vou procurar fazer o bem para ele, que vai retornar em bem para mim. Eu era novinha, em vista do que eu sou hoje, mas em vista de muitas meninas de hoje, dessa idade, que acham que não nada a ver. Mas eu era, irmãos, eu tinha 28 anos e comecei já planejando, pensando desse jeito, não, eu não vou fazer para ele o que eu não gostaria que ele fizesse para mim. Então, enquanto ele não entende, eu vou entendendo, eu estou entendendo, e Deus, se nessa Bíblia está escrito que Deus, ele deu para a mulher a função de construir o lar. A mulher sabe, edifica o lar, edifica a casa. Aí eu entendi, eu comecei a ter entendimento, mal eu sabia, irmãos, que era Deus já me capacitando naquela época. Mas eu comecei a entender, se eu edifico a casa, eu tenho que edificar a casa. Aí eu achei, edificar a casa em cima da rocha. Eu falei, então, em cima da rocha, ela não vai abalar, eu vou pôr em cima da rocha, que era Jesus. E eu fui me tornando uma pessoa assim, buscando sabedoria dentro da Bíblia, e Deus, eu creio que Deus foi se agradando. Quando eu comecei a querer ir na igreja mesmo firme assim, ele foi e falou, não quero saber de crente aqui em casa, não quero batizar. Minha sogra e minha mãe já estava indo bem firme, já estava batizada. Mas aí ele começou a falar assim, mas eu não importava, porque eu falava assim, ele não tem céu para me dar. E eu tenho que firmar que eu quero ir para o céu. O céu, quando a gente fala céu, é um lugar de paz, né? Não é o céu. Tem gente que critica, por gente falar que quer ir para o céu, as pessoas criticam. Mas só que daí, irmãos, eu fui entendendo. Aí o que eu fiz? Se eu faço coisa ruim para ele, eu estou fazendo para mim, vai retornar para mim, porque nós somos uma só carne. Eu sempre entendi isso. Sempre. Eu fui entendendo, buscando, lendo dentro da Bíblia. Eu orava do meu jeito. Eu era tímida, sempre fui tímida, sou tímida. E eu orava bem assim, encanhadinho comigo mesmo. Mas depois eu lia, ponhava a Bíblia na mesa, assim, lia, ouvia o rádio, os pastores falavam algumas coisas no rádio, eu orava, né, pelos ouvintes, eu recebia aquela oração e fui tomando posse. Nunca procurei fazer nada que envergonhasse ele. Os vizinhos me conhecem. Todo mundo aqui, porque aqui em Volta Redondeza praticamente todo mundo tem suas casas próprias. Então todo mundo já são vizinhos de longas datas. E aí ele me conhece. Nunca ninguém tem o que falar, eu não conheço casa de ninguém, porque eu tenho amizade com elas, de bom dia, fulano, tudo bem, vizinha? E daí, vizinha? Eu fiquei sabendo que você não estava bem, tá? Melhorou? Esse tipo de coisa, não é de ficar aquela coisa assim, ó, na casa de vizinho, eu nunca fui. Ficar no portão, nunca ninguém me pegava na esquina, eu moro numa esquina, ninguém pegava eu na esquina, nem no portão da minha casa, encostado lá, batendo papo com o vizinho, não. Com a rodinha de mulher assim, nunca ninguém pegou. Então eu tinha na minha mente assim uma maneira de me comportar, mas hoje eu vejo que é Deus que me orientava. E aí eu dou graças a Deus por isso, e aí eu posso orientar. Aí diante disso, irmãos, eu quero falar, porque eu quero falar, tem muitas meninas entrando em contato comigo, falando, né? Ai, tá assim com meu esposo, tá assim com meu marido, não vai dar, eu vou te separar e não sei o quê. Eu fico arrasada quando eu ouço uma menina crente falar que vai separar. Me dói no coração, porque é muito mais difícil construir outro lar do que consertar aquele que está tudo com rachadura. É mais fácil
Aí o problema, e tem muitos que chegam na gente e falam assim, eu pedi para Deus, marido, Deus, aí todas as irmãs falou que aquele lá era o preparado de Deus, casei, aí o que virou? Deus não sabia disso por acaso? Ai, como eu fico triste quando as pessoas falam isso. Como? Escolhe a pessoa, escolhe, quero aquele, tem que ser aquele. E fica em cima e aí pede oração para umas e outras desavisadas. Eu não faço isso. Eu estou querendo casar com ele, uma hora para Deus abençoar. Não, porque casamento é carne. Então nós temos que ter noção, nós temos que ter discernimento de que nós vivemos espiritualmente, mas o espiritual tem que dominar a carne. Aí casa e não dá certo. Mas vamos ver as que casou já e não está dando certo. Não está olhando desse lado. Eu sou um só com ele. Eu me tornei uma só com ela. Irmãos, nós estamos passando um tempo muito triste, muito terrível, porque se está como está na Bíblia, que aquele que despreza a mulher e ela casa com outro, comete adultério. E aí, se diante de Deus, como que vai estar? Porque hoje, por cada 10 que eu converso, 9, mãe, não deu certo meu casamento, eu separei, casei de novo, mas não está dando certo. Porque não olhou da maneira correta. Claro, uma pessoa veio e perguntou para mim, mas não deu certo, eu separei. Não deu certo, separou. Se na Bíblia fala que nós somos se torna um, os dois se tornam uma só carne. É a mesma coisa de cortar no meio. Quando vai casar de novo, já não vai a pessoa inteira, vai a metade. Se tiver filho, pior. Não vai, daí, se analisar dessa maneira, as pessoas não estão olhando dessa maneira, porque não estão lendo a Bíblia também, né? É melhor eu ficar olhando no celular testemunho de pessoas que casou e descasou, e casou e descasou, e está vivendo bem agora, é maravilha, agora encontrei a pessoa certa, encontrou a pessoa certa, mas está vivendo a metade só da pessoa. Então, aí eu oriento aquelas que falam assim, que aconteceu isso, que teve várias, eu só falo, fica firme com Jesus, mas fica firme mesmo, não olha a sua situação, fica firme com Jesus para que Jesus possa, porque só Ele pode fazer alguma coisa, porque eu não posso dizer, jamais eu vou falar, não, fica de boa aí que é tudo bem, eu não sou de consagrar a pessoa que vem de 1, 2, 3 casamentos, não. Assim, principalmente os rapazes. Porque na Bíblia fala que um presbítero mesmo, um diácono, uma pessoa para ser ungido para algo, um cargo dentro da obra de Deus, não na minha igreja, dentro da obra. Tem que ser o marido de uma só mulher, tem que ser um bom pai, uma pessoa decente, pessoa que não deve para ninguém, a pessoa que compra e não paga, a pessoa não pode. Então tem um estilo de pessoas para fazer a obra dentro de um templo. Agora lá pregar e evangelizar assim, foi a ordem que Jesus deu para todo mundo. Então, quer dizer, eu não posso ungir você a diácono, a presbítero, porque você casou segunda vez, terceira vez. Tem uma coisa assim, irmãos, que é coisa terrível. A gente fica sabendo de pessoas que casou segunda, terceira vez, largou, se orou com uma companheira de igreja, ela larga do marido e o pastor ou o obreiro casa com ela. Largou da mulher também. Aí a mulher dele vai casa com outra e fica frequentando a mesma igreja. Isso é um escândalo horrível diante de Deus. Isso não pode ser acontecido. As pessoas têm que analisar. Mas como hoje, que nem eu falei, né? Tá 90%, tá tudo assim, essa bagunça. É só Jesus que vai fazer. Eu não aconselho separar, porque muitas vezes já trouxe um filho, já vem, tem mais outro, ou trouxe 2, 3 filhos, tem mais outro, aí vira aquele fervo, aí não pensa, não olha nas crianças e analisa, não posso, eu vou ter que procurar, eu falo assim de irmãs crentes, eu estou falando de pessoas, irmãs, casais crentes, casais que se dizem, né, cristão, mas na realidade é só evangélico de fachada, porque se for cristão mesmo, não larga. Porque ele vai entender que ele não pode, se eu tenho um filho aí se Deus falou que a gente é uma carne, então se eu separar eu estou metade, cortou no meio, tudo que está cortado no meio, que for cortado no meio, o que a gente vai fazer, pegar um negócio e partir no meio, nunca vai ser um inteiro, já vai ser só a metade, aí pega outra metade do outro, aí ficou metade de metade, outra metade por aí, é horrível, é terrível essa situação diante do Senhor.
né? Então, o que eu posso hoje aconselhar é que analise as irmãs que tem, né? Agora, nesse caso, não vou falar para aquelas que tá com o marido e separando, querendo ser, não. Estou falando aquelas que é casada já a primeira vez, está casada, procura, se esforça em nome de Jesus para ser uma que vai montar o seu lar. Deus deu essa função para nós porque Ele sabe que nós temos força. E se nós temos essa força e com Ele nós conseguimos vencer. Hoje, que eu vou depois contar meu testemunho outro dia, hoje eu tenho um marido, tenho um esposo. Hoje eu tenho um esposo. Já faz 21 anos já que ele batizou. E hoje, depois que ele batizou, ele transformou da água para o vinho. Aí agora... E digo também para essa que já teve um outro casamento, porque teve uma que veio e falou, ela largou, separou tudo direitinho no papel, tinha uma criança, bebezinho, o bebê cresceu, o menino tá super dividido, aí ela casou de novo. Aí veio falar para mim, eu tive um sonho que eu não devia ter feito isso. Aí eu falei, então, não devia. Aí eu expliquei dessa maneira, eu falei, quando casa, parte no meio. Aí ela falou, então o que você quer que eu faça? Assim, você não acha que eu devo separar desse marido? Já estava casada desse marido agora e voltar com outro, e o outro já estava casado com outra mulher. Eu falei, você está ficando louca? Você está ficando louca? Na Bíblia fala que mulher que faz isso é loucura, pratica loucura em Israel. Então não é loucura você fazer isso. Você tem que ficar firme com Jesus agora, firme, mais firme, sabe? O máximo que puder, para depois ver o que Jesus vai fazer com a tua vida. Foi o que eu falei para ela. Então não adianta eu falar, não, tudo tá certo, não deu certo, não é obrigado a ficar, né? Que é assim que as pessoas falam. Deus não obriga ninguém a ficar com a pessoa se não está dando certo. Mas aí não analisa por que não está dando certo. Eu já falei para várias. Olha, contempla o que tem de qualidade no seu esposo, se é um bom marido, a não ser que aquelas pessoas que vai para cima e quebra a cara e quer matar. Se bem que muitas das vezes eles fazem isso também, não tô aprovando, mas tem muitos que vai para cima, porque a mulher arreganha a boca e fala um monte de merda, e sabendo que o homem é agressivo, não sabe ficar quieta para esperar a hora certa de falar. Responde, fala, enfrenta e vai para cima, ele vai para cima também, ele é homem. Aí não isso, eu estou falando aquela mulher que tem um marido que trabalha, que cuida bem dos filhos, cuida bem da família, cuida dela. Hoje muitas mulheres têm que trabalhar, mas ela trabalha também, mas ele entende, ele é compreensivo. Mas ele fica só saindo, eu fico em casa com os filhos, ele sai para a rua. O que tem? Aí ele sai, dá uma voltinha com os amigos e volta para casa. Aí com oração isso aí é tudo resolvido. Qualquer coisa, nem que seja aquele agressivo que vai para cima, pede para Deus mudar você, ele vai parar de ir para cima, porque daí você não vai enfrentar ele. É muito terrível, é muito triste, irmãos, muito triste. Eu vou parar um pouquinho com esse vídeo, porque já deu 20, e depois eu continuo.